Galera do YouTube, bem-vindo ao universo das carnívoras. Eu sou o Rafael Ferrarese e hoje eu vou ensinar vocês como trocar o substrato serrapilheira, que é esse substrato que está aqui na minha dioneia, pelo substrato musgo sphagnum. Vou ensinar vocês como fazer essa troca rápido, simples, objetivo e sem muito blá blá blá. Beleza? Primeiro, o que aconteceu? A minha dioneia estava nesse substrato e está passando por uma fase de adaptação. Na verdade, esse musgo aqui, esse substrato não foi muito propício para esta daqui e ela resolveu se adaptar a esse musgo. Então ela morreu todas as plantas, todas as armadilhas e resolveu nascer de novo. Só que agora eu vou fazer a troca dessa dioneia para o musgo sphagnum normal, que é onde ela deve se adaptar melhor. Rafael, tem uma época certa para você fazer isso? Tem sim. Ou imediatamente quando você comprar a planta, ou então quando ela já estiver um pouco maior, para você ficar trocando de vaso. Legal é você fazer isso na primavera ou numa época de calor. Por quê? Porque ela vai se desenvolver mais rápido e vai se adaptar muito mais rápido. Beleza? Então o primeiro passo que a gente vai fazer é tirar esse substrato daqui. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu aqui vou contar com a ajuda desse pratinho aqui, tá? Deixa eu só bater aqui para tirar o pó. Esse pratinho, um pratinho de planta normal, e eu vou tirar essa planta daqui dentro. Como é que eu faço? Esse substrato ele já compactou aqui dentro. Então, para eu conseguir tirar, eu vou apertar, entendeu? O substrato, vou apertar o vaso, tá vendo? Ó? E o substrato vai se soltando sozinho, tá? Eu vou dar um pause aqui só para eu conseguir pegar a planta, tá? Beleza? Ele vai se soltar sozinho. Se eu virar, ó, ele vai virar aqui em cima, só que eu quero pegar a planta na mão. Então você apoia a mão embaixo, tá? Como eu estou fazendo com uma mão só, então vai ficar um pouco difícil, tá? Então vamos lá tirar o substrato. Bom, depois de apertar o vaso, você vai ver que o substrato sai sozinho na mão. Não precisa ter medo de pegar nas folhas, tá bom? Aí, ó, para você ver do que é feito esse substrato. É praticamente folha, graveto, galho, tá? Então não tem nada além, não tem nada de maléfico para sua plantinha, é só simplesmente o fato dele compactar muito fácil, eu acho, né? O fato dele não se adaptar muito bem com relação à aeração do solo. Ele não mantém também a umidade muito bem não, viu? Como ele é feito só de pau e folhas, ele não mantém. O musgo mantém muito melhor. Então é por isso que a gente vai fazer a troca do nosso musgo, do nosso substrato para esse musgo aqui, beleza? O próximo passo aqui agora, colocou aqui em cima do pratinho, é tentar encontrar as raízes da nossa dioneia, tá? Faça isso com muito cuidado, tá? Vá tirando de forma bem cautelosa, entendeu? Até você encontrar exatamente aonde está. Eu já encontrei, tá? Aqui no meio você vai ver que as raízes da sua dioneia, elas crescem para baixo, cara. Olha que legal. É isso mesmo, Rafael. Elas crescem para baixo na intenção de buscar água no subsolo, tá? É por isso que dioneia, se vocês verem em outro vídeo, na maioria das dios, se você plantar ela num vaso fundo, mas fundo mesmo, de pelo menos uns 5 dedos de altura, ela vai se adaptar muito melhor do que esses vasos baixinhos aqui, ó. Pode ver que ele tem só uns 3 dedos de altura, é o vaso comum, tá? Número 1. Então você troca ele por um vaso maior, que já seria mais parecido com esse daqui, ó. Tá vendo? Tá? E aí você vai conseguir libertar muito mais. O que a gente vai fazer aqui agora? Para não ficar puxando, a gente vai lavar essas raízes, na intenção de tirar todo esse substrato daqui. Uma vez que ele já está causando um certo malefício, não tem por que eu deixar esse substrato aqui. Então a gente vai lavar ele agora. Bom, pessoal, a gente está aqui no meu tanque. Espera só um minuto aí. Voltei. A gente está aqui no nosso tanque, tá? Para fazer a lavar, para poder lavar essas raízes, tá? Para poder tirar esse substrato de uma forma muito mais delicada. Tá? Eu vou abrir aqui a torneira para vocês verem que não tem segredo. Não precisa ter medo de manusear. Ah, eu preciso lavar ela de alguma forma numa água mais filtrada. Ó, eu preciso ser mais cauteloso. Sim, cauteloso sim, mas cara, pode lavar na torneira normal, larga de ser fresco. Ó, dá só uma olhada. Se quiser diminuir a água, por uma questão apenas de segurança da própria raiz. Espera aí, vamos diminuir aqui. Apenas pra gente entender. Vai fazer meleca no tanque da sua mãe, vai fazer meleca no tanque da sua esposa. Tá aí, ó, dá só uma olhada.
eu lavei até sair todo o substrato e ficar todas as raízes, tá bom? Vamos pro próximo passo? Bom, pessoal, feito isso, vocês podem ver que tá aqui a nossa raiz toda lavada, beleza? E aqui está a nossa planta. O próximo passo é tirar todas essas folhas mortas, realmente puxando, cortando, tomando muito cuidado para não danificar a planta, tá? Então a gente vai vir aqui e vai literalmente, ó, puxando. Aqui, ó, pode ser com a ponta do dedo mesmo, ó. Tá vendo, ó? Você consegue cortar ela e você vai retirando essas partes que não são benéficas. Tá bom? Vou dar uma acelerada no vídeo só pra gente não ficar assim. Corta todas as partes pretas e volta aqui para conversar comigo. Bom, feito isso, tirei a maior parte das folhas mortas. Eu deixei algumas porque eu não consegui realmente tirar e fiquei com medo de danificar a minha planta. Tá bom? Lembra a respeito do que eu falei para vocês num vídeo anterior de divisão de rizoma? É bem isso aqui que acontece, ó. Dá só uma olhada. A planta, ela se multiplica para os lados. Ela faz muda por multiplicação, isso mesmo. Ela vai se multiplicando. O que a gente vai fazer é separar esse bulbo daqui desse lado de cá. Esse bulbo, você pode ver que ele já está praticamente à parte. É a partir daí que a gente consegue fazer a divisão da nossa dioneia. É muito simples, até para fazer com a mão só, ó. Tá vendo? Eu praticamente quebrei e separei os dois lados. Deixa eu só dar um jeitinho aqui de retirar. Espera aí. E eu consegui fazer a separação da minha dioneia. Entendeu? A multiplicação, a partir de hoje eu tenho duas iguais àquelas que eu tinha. Divisão de rizoma. O que é rizoma? Rizoma seria essa parte branca da planta, entendeu? É onde ela se multiplica. É a responsável por ligar a planta e a raiz, nesse caso aqui. Tá bom? Então o que eu faço aqui nesse caso? Eu só dividi. Ela estava grudada uma na outra, assim. Tá vendo? Ela estava junta. E o que eu fiz foi quebrar. Soltar, destacar. Viu que você conseguiu destacar? Tome cuidado, porque o rizoma, ele precisa ter raízes para você conseguir fazer isso. Então, galera, oh meu Deus, é difícil focar aqui. Então, o ideal é você dividir um rizoma que ele já esteja com raízes próprias para brotar, até para que ele consiga se manter no musgo, beleza? Então a gente já fez a troca do musgo, a gente já fez a limpeza das raízes e aproveitou e fez a divisão de rizoma. Olha que legal, eu consegui multiplicar a minha dioneia? É, você conseguiu, legal. Mas só faça isso se der para destacar a planta e se tiver raízes do outro lado que você vai tirar. Caso contrário, não tire, espere ela se multiplicar sozinha, depois você pode abrir o musgo e multiplicar-se normalmente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai hidratar o nosso musgo para poder colocar a nossa dioneia. Bom, galera do YouTube, tá aqui o musgo, tá? Musgo sphagnum. Isso aqui é musgo sphagnum. Eu estou na lavanderia da minha casa, galera, muito bacana. Eu cultivo em qualquer lugar da minha casa. Eu tenho dioneia, eu tenho nefentes, na verdade, na cozinha. Eu tenho no corredor. Eu tenho dioneia na parte de baixo. Eu tenho dioneia no fundo. Eu tenho drosera em colar. Eu tenho drosera, eu tenho planta carnívora em qualquer lugar da minha casa. Então isso aqui é um musgo. Esse é o musgo sphagnum. É esse o musguinho que a gente pede para vocês trocarem. Esse musgo você encontra em qualquer casa de jardinagem que vende plantas ou qualquer lugar que tenha esse cultivo de orquídeas. Então você vai achar esse musgo em qualquer um desses lugares. Nós temos também alguns fornecedores disponíveis no mercado: Marcos Ono, Valdemar Schossland e o Gino do Universo das Carnívoras. Todos eles vendem musgo. Todos eles têm musgo a um preço muito bom. Alguns têm outros tipos de musgo, mas o ideal seria esse musgo aqui, porque ele é barato, ele é fácil de manusear e fácil de hidratar e não vai tomar muito seu tempo. O que a gente vai fazer? Abre a torneira com água da rua, larga de frescura com o negócio de água da chuva, vem aqui, ó,
pode molhar. Ai, Rafael, mas ela tem muito cloro, ela não tem muito cloro. O cloro vai dar o jeito de evaporar. Até hoje usei água da torneira todas as vezes e na boa, não tive problema algum. Nada contra quem usa a água da chuva, porém eu larguei um pouquinho dessa fase quando eu descobri que eu conseguia usar a água da torneira numa boa. Faça testes na sua casa. Mano, plantas carnívoras hoje é tudo descoberta, então muitas coisas ainda não se descobriu. Então se der certo pra você, mano, taca-lhe pau. Faz o negócio funcionar. Então é isso aqui, musgo sphagnum, água, tá? Não precisa ser água filtrada, não precisa ser água, enfim, eu peguei a água da torneira mesmo e hidratei o meu musgo inteiro. Então o meu musguinho aqui, ó, tá gostosinho para trabalhar, beleza? Bem hidratado, e eu vou colocar no meu vaso. Então, para colocar no meu vaso, eu preciso lavar ele porque ele tava com outro substrato. Então, vamos fazer um negócio bem organizado, bem limpo? Vamos lavar o vasinho também com água normal que você bebe, que você usa para lavar a sua calçada. Tome cuidado com o racionamento. Cuidado com a sua esposa, que vai brigar quando vê que o tanque ficou cheio de terra. Beleza? Lavou, tá limpinho. Fecha a torneira porque a água custa caro e teu pai não tem dinheiro para ficar pagando água à toa, beleza? Então vamos lá colocar o musgo aqui dentro e a planta e finalizar o nosso processo. Bom, feito isso, a gente vai fazer a nossa transmutação de vaso. Palavra difícil. Aí é só para deixar bonito. Cara, se você der uma olhada na nossa planta aqui, dava até para dividir mais. Dava até pra gente brincar um pouco mais, mas eu não vou fazer isso até pra não tomar muito tempo do vídeo, porque eu falo pra caralho. Então a gente vai usar essa planta aqui mesmo. A que a gente separou tá lá, eu vou plantar ela depois num copinho de café pra ela se adaptar melhor, beleza? E essa daqui você viu, ó, raízes longas e compridas. Tome cuidado pra não quebrar essas raízes. Primeiro passo, pega o musgo puro, tá? Eu estou usando musgo puro, mas se você quiser fazer aquele processo de colocar areia, de misturar outras coisas, pode fazer, eu super recomendo, funciona muito bem, tá bom? É muito bom sim, colocar perlita ajuda a aerar a terra, mas eu uso musgo puro e até hoje não tive problema nenhum, beleza? Coloquei o musgo no fundo, aqui tá só no fundo do vaso praticamente, eu não coloquei a parte de cima, eu coloquei o musgo e vou fazer um furo aqui no meio. Por que o furo no meio, Rafael? Porque tá vendo como é que são longas as raízes? Eu não posso apertar essas raízes aqui dentro, então eu vou dar um jeito de colocar essas raízes aqui, tá? Dentro desse buraco que vai alcançar lá no fundo do meu vaso, tá bom? Por quê? Porque é o meu jeito, na verdade, de dar espaço para as raízes crescerem. Beleza? Eu vou tirar aqui, porque não deu o tanto de musgo ainda. Vou colocar aqui e, na verdade, o que eu vou fazer é só completar até chegar aqui na altura, beleza? Então eu fiz isso, ó, completei com musgo aqui, só para chegar na altura, para eu ter uma noção de como está. Eu catei aqui o musgo, coloquei no meu vaso, tá vendo a altura que ele ficou. Agora eu fiz um furo no meio, que é aquele furo, o espaço das raízes, lembra? Vou catar a nossa DIL e vou colocar ela aqui no meio. Exatamente assim. É horrível trabalhar com uma mão só. Você vai ter as duas para você trabalhar. Olha que privilégio, olha que legal, que sortudo que você é. Não faça vídeos enquanto você tenta colocar a sua planta. Coloquei ela aqui no meio, dá só uma olhada. A minha DIL tá aqui, beleza? O que eu vou fazer agora é juntar essas raízes, esse musgo em torno da minha planta. Levanta e aperta um pouquinho, não precisa ser com força. Vira do outro lado, deita a planta para o lado e aperta o musgo em volta. Beleza? Vai juntando, vai envolvendo a planta, vai envolvendo o rizoma. O ideal é você deixar um pouquinho a planta para fora assim, ó. Entendeu? Por quê? Porque a planta vai dar um jeito de respirar um pouco mais, entendeu? E aí ela vai conseguir se adaptar um pouco melhor. Então o que você faz é apenas juntar. Isso aqui é raiz? É raiz. Então ela vai ficar aqui por cima porque eu já fiz o processo inteiro. Vai ter que se virar para voltar lá para dentro. Então o que eu faço é fazer um buraco e colocar e ir apertando em volta apenas para as raízes se desenvolverem. Se você perceber que mesmo assim o musgo ainda não envolveu a planta toda, você vai apertando um pouco mais.
Vai apertando até ela chegar e ficar firme. Não pode deixar espaço, tá bom? Beleza. Fez isso, dá só uma empurradinha aqui só para ela ficar firme, tá? Musguinho, você percebeu aqui, ó. Tá vendo? Deixei um espaço da borda do vaso. Por que que eu deixei esse espaço? Esse musgo vai dobrar de tamanho. Vai dobrar de tamanho e vai subir o vaso aqui. Tá bom? Por quê? Porque ele vai ter uma hora que ele vai se acomodar aqui dentro, ele vai criar espaços, tá? E vai acabar deixando o ambiente mais propício para nossa planta, tá? Próximo passo para você manter esse musgo aí adequado é colocar ele em um recipiente com água para ele se manter hidratado, tá bom? Tome cuidado com a dengue. Uma dica bacana para evitar a dengue é essa aqui, ó. Coloca musgo na água, tá? Colocar musgo na água é muito legal, tá bom? Por quê? Porque o musgo vai manter a umidade da água e não vai fazer poças. Não adianta você colocar musgo na água se continuar tendo um empoçamento lá do outro lado. Então o legal é você catar esse musgo e colocar no vaso inteiro. Por quê? Porque o mosquito da dengue não vai se aproximar para botar ovo aqui e o seu vaso vai continuar com bastante água. Deixando sempre assim, ó, ó. Tá legal, mosquito da dengue não vem, beleza? E você continua com o seu recipiente com água bonitinho para sua dionéia se desenvolver. Daí para frente, meu amigo, é só esperar ela crescer. Beleza? Eu também vou plantar essa daqui, só que essa outra daqui eu vou plantar num copinho de café, porque ela é um pouquinho menor. Se eu quiser pôr num vaso desse aqui, eu vou colocar, porque eu faço o que eu quiser. Ah, é brincadeira. Então eu vou colocar essa aqui num outro vaso menor, apenas para ela poder se adaptar, mas eu poderia muito bem colocar naquele outro ali que está disponível, que eu só vi agora. Tranquilo, pessoal? Beleza? Aprendeu como trocar de vaso? Tranquilo? Bom, vou deixar bem claro que aquele musgo lá, ele não é ruim, aquele substrato, desculpa, serrapilheiro, ele não é ruim, só que ali precisa de muito mais manutenção do que esse aqui. Esse daqui plantou, manteve a umidade, meu amigo, é um abraço. Isso aqui você não precisa fazer muito mais coisa não. Ela vai crescer, ela vai se multiplicar aqui, ela vai ficar tão linda quanto qualquer outra dionéia que você viu. Porque musgo é musgo, cara, musgo sphagnum, o negócio realmente funciona, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham curtido. Sigam o nosso canal no YouTube, compartilhem para as outras pessoas poderem aprender também, tá bom? Beleza? Me sigam também no Instagram, @Universo das Carnívoras, e no Facebook, Colecionador de Carnívoras ou Universo das Carnívoras. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!